A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Seja bem-vindo a mais um IBEFcast. Eu sou o Felipe Machado, associado do IBEF. Estou junto hoje com a Rovena, nossa colega aqui do IBEF também, líder do CQC de ESG. E nós vamos trazer um tema muito importante para os profissionais, para as empresas e para todo o setor, que é a responsabilidade do ESG na cadeia de suprimentos. E para isso a gente conseguiu trazer um convidado super especial, Dr. Nerlito Júnior, especialista na área, advogado, professor, especialista em direito público e sócio da Alemã Advocacia, né, Rovena? Nerlito. E como o Felipe falou, é fundamental a gente pensar em cadeia de suprimentos realmente e pensar na cadeia de valor, tratar o ESG de forma macro. E aí eu já vou jogar para o Dr. Nerlito responder a primeira pergunta do porquê que você escolheu esse tema central como foco das suas publicações em ESG. Bom dia Felipe, Rovena, muito obrigado pelo convite. É sempre importante a gente discutir temas que são relevantes dentro da sociedade, principalmente dentro do momento em que a humanidade vive, né? E essa temática é uma temática que vem despertando algumas dúvidas, despertando alguns posicionamentos ainda rígidos, mas que não tem muita saída, né? A gente entende que a cadeia de suprimento é ela que vai dar o resultado efetivamente para que a temática ESG ela realmente funciona. Então não basta você ser ESG, não basta você fazer a sua parte, mas você tem que concorrer para que isso consiga ultrapassar os limites da sua corporação, do seu negócio. Porque aí sim, você pode falar que você é ESG. Ah, mas então, isso aí que é um pouco, na hora que ela levanta um pouco da sua pesquisa, o que eu percebo, a gente estava conversando isso antes, né, que o ESG é medir as ações também, né, muitas coisas eram feitas sem números, né, e quando você vem ali para pesquisar e buscar, quer dizer que não tinha muita informação já? Como que tá isso? Porque a gente ouve falar isso o tempo todo, parece que é um assunto até tão batido, né? Vejam bem, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? A gente precisa entender que a temática ESG, ela vem de um momento na qual houve um acúmulo de problemas dentro da sociedade, na qual era necessário o entendimento de que o tema, para além de ESG, ou seja, e anterior a ele, o tema sustentabilidade, ele realmente fosse colocado à vista, né? E para que isso acontecesse, foi necessário se entender como que se encontrava a humanidade em 1900 e final da década de 80, digamos assim, quando a temática sustentabilidade ela veio a ficar em voga. Aí veio até, no caso, a Rio 92, né? Começou antes e chegou no topo na Rio. Pois esse momento é um momento importante de se entender a sustentabilidade, porque ela estava focado no tripé, ou nos 3 P's. O Profit, People and Planet. Ou seja, John Elkington, é considerado o pai da sustentabilidade, ele entendeu que era necessário você ir para além dos lucros da empresa. Leve-se em consideração que, naquele momento, nós vivíamos ali a terceira revolução industrial, uma área tecnológica, um momento tecnológico aflorando, e o mundo sendo sustentado por problemas climáticos, problemas principalmente de imposições de empresas, indústria aflorando. Então era necessário se fazer algo que viesse a ser constante dentro da sociedade. Daí a razão de se entender ESG, mas a partir da temática sustentabilidade.
A gente percebe que esse lucro a todo custo, ele foi perdendo a força à medida que a sociedade foi mudando mesmo com a evolução da tecnologia e a chegada de mais informação, mais fontes de informação. E aí passamos pela indústria 4.0 e o ESG hoje tem o que a gente chama de sociedade 5.0, que é justamente o foco nas pessoas, no impacto que a gente causa nas pessoas. Então a empresa, ela passa, não é que o lucro não seja o foco principal, é óbvio que a gente tem o lucro como foco principal, mas a gente não pode ter o lucro desassociado do impacto. E aí vem o impacto nas pessoas, o impacto no planeta, né? E aí como que isso se reflete para dentro da empresa. Então, esse caminho do ESG, esse caminho da sociedade avançando para aquela sustentabilidade que era vista somente com o impacto ambiental, né, com pessoas ambientalistas, para trazer para dentro da empresa, para dentro das corporações, essa preocupação do que a gente está causando na sociedade ali no nosso entorno, né, em todos os stakeholders envolvidos com a nossa empresa. Viviana, nós precisamos entender que isso é um problema cultural. Não adianta a gente trabalhar ESG, a gente trabalhar sustentabilidade sem trabalhar cultura. Então, não existe. Hoje, nós estamos em um mundo com mais ou menos 9 bilhões de pessoas. Então, nós temos dados da ONU que 2050 isso pode chegar até 9,7 bilhões de pessoas. Ou seja, é muita gente no mundo, muita gente consumindo, e aí nós nos encontramos, estamos para além da secularização, ou seja, no mundo pós-secularizado, na qual o consumo é extremamente aflorado. Então, a gente primeiro tem que entender esse momento que nós estamos vivendo. A partir disso, a gente entende também, a gente pode continuar a perceber que as empresas, as grandes corporações, elas visam exatamente aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, ou seja, o lucro. Portanto, elas pensam economicamente. Mas pensar economicamente no mundo que nós estamos vivendo, para deixar para o futuro uma geração melhor que nós temos hoje, não adianta. A gente precisa passar por momentos, por fases, né? E nós estamos exatamente dentro de um momento no qual o environment, social and governance é extremamente importante, principalmente a governança dentro da empresa. E a governança perpassa exatamente por aquilo que é necessário para o convívio também social, seja dentro da empresa, seja na sociedade de uma forma geral, e a preservação do meio ambiente. Então não adianta, é o que o John Elkton ele colocava, ou seja, não adianta você pensar somente no lucro. Não, você tem que pensar também na sua governança, mas sob o ponto de vista social e sob o ponto de vista ambiental. Você não acha que, vamos lá, começar agora os assuntos um pouquinho mais polêmicos, você não acha que na hora que a empresa está no começo dela e meio ali, ela está querendo crescer a qualquer custo? Não importa pessoas, não importa meio ambiente, não importa muitas vezes se o ambiente é tóxico, como a gente tem falado muito hoje, né? O ambiente de trabalho é tóxico. E esse papo de ESG, as aplicações, entendeu? Ela só começa na hora que você dá um passo à frente. Porque o que eu sinto é isso. Na hora que a gente vai falar de ESG, o que é o ESG para o pequeno e médio? Cumprir a lei de meio ambiente, muitas vezes. Agora a gente tem a NR1 também, do Ministério do Trabalho ali, que pensa um pouco na parte da pessoa. Você tem as obrigações legais da CLT, de tudo. Mas a pessoa começa a se preocupar com a ESG só na hora que ela dá um passo para frente. Parece que é um pré-requisito para crescer. No final da década de 80, o secretário-geral das Nações Unidas, o então secretário Kofi Annan, ele pensou exatamente nesses aspectos. Ele chamou as principais potências comerciais do mundo exatamente para pensar uma forma nas quais você reúna dentro da sua corporação uma forma de você obter lucro, mas que você também deixe, não só para agora, mas para gerações futuras, algo melhor do que você está vivendo hoje. Preservação meioambiental
não é só você plantar árvore, não é só você cuidar de rios, né? É você cuidar do seu entorno propriamente dito. E isso funciona dentro da sociedade de uma forma geral. Você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar do seu negócio, você tem que cuidar do seu animal, do seu cachorro, do seu gato, né? Então, isso faz parte do convívio entre o ser humano. E pensando nisso, exatamente a transformação ela é cultural. Então, para as pequenas, as grandes e também para as pequenas em corporações, ou até para dentro da sua própria casa, nós temos que pensar exatamente nesses aspectos. Você tem que ser ESG dentro da sua casa. Você tem que ser ESG com a sua família, com os seus familiares e com os seus amigos, né? Então você tem que entender também que lugar de garrafa PET no lixo ou, de uma forma sustentável, você colocar no local apropriado para ela ser recolhida. Que custa fazer isso? Realmente não custa. E pensando nisso, é que surgiu exatamente esses aspectos. Em 2004 é que aflorou efetivamente a temática ESG no mundo. Isso foi aberto efetivamente para o mundo. A gente tem 20 anos que está falando disso. Então, não é um assunto novo, né? A gente sabe que a ESG não é um assunto novo, que surgiu em 2004. E aí, dentro do que o Felipe falou, de o pequeno, qual que é a preocupação? Se a minha preocupação é eu deslanchar aqui, é eu ter lucro nesse primeiro momento, como que eu vou me preocupar com isso? E aí eu acho que a gente volta exatamente para o seu foco de pesquisa, que é a cadeia de suprimento. Se eu sou uma empresa grande, se eu sou uma multinacional, que eu preciso reduzir minhas emissões de carbono, eu estou medindo o que eu emito dentro, que é o nosso escopo 1, e o escopo 3, que é o que a gente vai exatamente para a cadeia de valor, né? Para a cadeia de fornecedores. E aí você é um pequeno fornecedor e eu preciso medir as suas emissões de carbono ou o seu impacto social. E aí, a partir do momento que eu, como grande empresa, exijo isso, o pequeno começa a ter que se importar também, porque senão ele não vai ser o meu fornecedor. E aí, como que você avançou nessas pesquisas? Assim, como que está evoluindo nesse aculturamento das pequenas empresas para o ESG? De lá para cá, ou seja, de 2004 ali para cá, a temática ela foi avançando e nós chegamos um momento de se normatizar, de normatização. Tá? Seja uma normatização dentro da sua empresa, seja uma normatização pelo poder público, de uma forma geral. Ou seja, a gente precisa de certificações. E são essas certificações que vão garantir se você realmente tem a cultura ESG ou não. E aí é que entra a parte da cadeia de suprimento. Dentro dessa certificação, portanto, dentro dessa normatização, a gente vai entender que se você quer contratar com uma empresa e se você quer contratar e você é o fornecedor dela, se essa empresa ela tem ESG e você não, a cadeia de suprimento dali para trás, ela vai ficar prejudicada não por sua conta, mas exatamente por aquilo que você tinha que fazer para alcançar os objetivos que foram alcançados certificadamente por aquele que está, solicitando o serviço. Portanto, não basta o entendimento de que é necessário que você seja ESG. Isso já está ultrapassado. Tá? Então, você tem que pensar não só em você, mas naqueles que estão também abaixo de você, ao seu lado e acima. Ou seja, é um conjunto de boas práticas para que realmente aquilo consiga atingir o seu objetivo. Eu acho que muitas vezes a gente consegue vincular isso muito claramente na parte de trabalho, né? De pessoas, né? Você muitas vezes tem a empresa, que a empresa cumpre tudo correto com seus funcionários, mas ela tem uma terceirizada que faz tudo errado. Então ela não está sendo... E ela busca uma certificação. Ela pode ser considerada ESG, mas na hora que começa uma análise profunda, mais aprofundada, eu acho que é isso que é o ponto que você levando nas suas pesquisas, você percebe que ela não atende os requisitos, correto? Felipe,
Para a gente ser ESG, precisamos primeiro olhar para dentro de nós mesmos. E eu vou te dar um exemplo muito claro. Tá? O nosso escritório, nós somos ESG. Nós somos... e somos ESG porque a gente teve que, durante a pandemia, olhar para dentro de nós mesmos e falar assim, olha, para onde nós queremos ir? Onde nós queremos chegar? Se vocês forem hoje no nosso escritório, vocês vão ver lá na luz o certificadozinho. Se você for no banheiro, você vai no certificado. Hoje nós não temos copos plásticos, garrafas plásticas. A gente coloca, quando coloca nos lugares devidos. Mas reparem, ESG é você ser certificado principalmente pela cultura que aquilo vai ser necessário, não só para você. Quando nós nos predispusemos a termos efetivamente ESG, nós tivemos que pensar na cadeia de suprimentos. E aí nós tivemos que pensar lá embaixo, na portaria do prédio. Segurança. Quem entra, de que forma, onde vai lá, como, vai deixar sua identidade, enfim, são aspectos que a gente não imaginava que fossem acontecer. A ideia ESG é uma ideia na qual culturalmente você precisa entender, assimilar e colocar em prática ou as boas práticas. A gente está avançando por um momento de normatização, né? A CVM fez uma norma exigindo IFRS S1 e S2, o Conselho de Contabilidade já no Brasil já aderiu também para as empresas. Você acha que essa normatização pode de alguma forma prejudicar as pequenas empresas ou pequenos empreendedores que ainda podem alegar ou que ainda não conseguem se adequar com essas medidas, assim, que isso pode diminuir o lucro deles? A gente sabe que isso gera valor, mas que pode diminuir o lucro num primeiro momento. Você acha que essa normatização pode causar um impacto social negativo nas pequenas empresas? Dependendo do foco, do momento ou de onde você está, qual é a sua percepção da situação. Porque, veja bem, para as grandes corporações, nós já temos uma situação já mais bem mapeada, digamos assim. Eu vou voltar às pequenas. Mas se a gente focar hoje nas grandes corporações, a Europa hoje já normatizou efetivamente 2 aspectos importantes. Um deles é exatamente colocar em prática o Environmental, Social and Governance. Ou seja, bem definido. E recentemente, no ano passado, a Europa ela colocou em prática uma nova normatização, que é exatamente a norma voltada à cadeia de suprimento. Portanto, para quem quer hoje negociar com empresas da Europa, você vai ter que se adequar. Portanto, isso para a Europa hoje, isso é um caminho sem volta. O que nós estamos hoje com uma resistência quando nós falamos de Estados Unidos. Ok? O Brasil já assimilou muito bem isso. Portanto, se você tem uma empresa de grande ou médio porte que você quer negociar com alguma empresa europeia, por exemplo, você vai ter que se adequar. Volto agora aos aspectos das empresas menores. A mudança ela vai ser cultural. Hoje, se você não consegue ser 100% ESG, você tem que fazer com que você consiga chegar aos 100%. Mas você tem que se movimentar. Você tem que sair da sua inércia. As pequenas empresas, os pequenos negócios também têm que entender que culturalmente você precisa ter a ideia de que
os lixos, eles podem ser separados. Você pode diminuir um pouco a velocidade do consumo de energia, por exemplo. Então, são aspectos que, voltados seja para grande, seja para pequenas empresas, é possível ser feito. Portanto, as normatizações, elas estão aí não para punir efetivamente, mas para conscientizar de que é necessário pelo menos uma virada de chave. Uma coisa assim, na hora que a gente começa a falar, né? Eu estava me cadastrando numa multinacional para prestar serviço de engenharia lá. A quantidade de documentos, porque a gente sempre fica falando de ESG, de ESG, e a gente leva muito pro lado ambiental, né? A gente é natural olhar sempre pro lado pro ambiental, né? Pro environment. Mas eu percebi a quantidade de documentos relacionados a governanças, a prática anticorrupção, a conflito de interesse, a quantidade de documentos que você, como fornecedor, precisa sinalizar para essa multinacional que você tem. E eu acho que é aí que entra um grande papel de vocês, né, advogados, escritórios especialistas, nessa organização de governança também, né, que eu acho que muitas vezes acaba pecando, né. Eu acho que a gente, quando vai crescendo como empresa, né, eu falo que a empresa tem vários estágios. O profissional e a empresa que chega até 100 mil por mês não vai ser o mesmo que vai chegar até 500, que não vai ser o mesmo que vai chegar até 2 milhões, porque você vai tendo que ir criando estruturas de governanças que ela não existia. Gerências, diretorias, e isso a gente acaba precisando de apoio técnico, apoio jurídico, principalmente, para organizar. O papel do advogado, dos escritórios, são auxiliar isso, né, Lê? Exatamente. Felipe, você tocou num ponto que a mim me parece que é fundamental se pensar e avançar um pouco mais nas discussões. Existem empresas especializadas em implantar cultura ESG, okay? Mas o ESG está para além dos aspectos meioambientais. Isso efetivamente nos força, quando se fala em ESG, a pensar em meio ambiente. Tá? Mas entendamos que meio ambiente não é só você jogar, separar lixo, plantar uma árvore. Não, é você pensar no seu entorno, naqueles que estão subsidiados à sua cadeia efetivamente de trabalho. No nosso escritório, por exemplo, nós temos uma área social, que nós acolhemos o Instituto Ponte, nós prestamos serviço pro bono para a Associação Mães que Oram, uma associação de caráter internacional, ou seja, nós fazemos todo um apanhado de aspectos que, para nós, são extremamente importantes, têm valor importante, e mais do que isso, nós olhando para dentro de nós mesmos, não adianta, a gente precisa sair na nossa zona de conforto. E pensando nisso, as certificações ESG ou outros tipos de certificações, elas não trabalham efetivamente só naquele aspecto em especial. ESG, por exemplo, meio ambiente e sociedade. Não. Os escritórios de advocacia, por exemplo, se nós não fizéssemos isso para nós mesmos, nós não teríamos competência para assessorarmos juridicamente os aspectos ESG para outras empresas. Ou seja, todo um apanhado de ideias e de você colocar em prática aquilo que é necessário, não só para você, mas para que você também consiga implementar esses aspectos também para terceiros. Você não pode contratar alguém que não faz dentro da própria casa o dever de casa, né? Eu costumo dizer que a governança é o que coloca o pé no chão, né? A gente, quando começa a pensar em ESG, a gente começa a ter muitas ideias, né? A logística reversa, a economia circular, a energia limpa e impacto social.
A gente já troca nosso combustível por um combustível que não seja fóssil, e aí a gente começa a implementar essa cultura dentro das empresas, só que a governança ela vem e coloca nosso pé no chão. Como a gente faz e como a gente reporta isso, né? E como você tem visto os relatórios de sustentabilidade? Como que você acha que as empresas estão se comportando nesse reporte de informações? Você acha que as empresas estão caminhando bem, conseguindo medir e reportar isso nos seus relatórios de sustentabilidade? Pelo que a gente percebe, há uma cultura exatamente nesse sentido. Hoje, por exemplo, a gente tem algumas empresas que possuem liderança mundial que são premiadas nos aspectos de sustentabilidade, assim, já de um certo tempo. A Gerdau, por exemplo, é uma. Ganhou pela 3ª vez consecutiva o prêmio de sustentabilidade em 2024 na cadeia de suprimento, inclusive. Então, a gente vê uma tendência nesse sentido. Volto a dizer, até porque muitas dessas empresas elas têm negócios que extrapolam as fronteiras do Brasil. E para isso, não adianta. É necessário você entender que internamente você precisa sair da zona de conforto. Mas na hora que você fala extrapola as fronteiras, é até bom para levantar. Qual que é a diferença hoje real? Hoje a gente está falando aí de 20 anos aí de práticas mais firmes de ESG, mas qual que é a diferença real do que está acontecendo no Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos, ou até mesmo para a China, né? Porque a gente acaba um pouco, às vezes, citando a China, mas também tem envolvimento, né? Porque você fornece para lá, você tem que ser credenciado para fornecer muitas vezes, e algumas empresas lá, por ter negócio a nível mundial, elas também têm práticas de ESG que a gente acompanha. Existem alguns cases de sucesso. Europa, por exemplo, a IKEA, a Unilever, a Nestlé, são empresas que são referências no aspecto ESG. E a gente tem o outro lado também. A gente sabe que China e Estados Unidos, por exemplo, são 2 países que são extremamente industriais, e a temática ESG, ela fica um pouco... ela é cara para esses 2 setores. Mas entendamos o seguinte, as empresas, quando querem negociar e que a temática ESG ela vai surgir, algo vai acontecer para que a negociação ela surta efeito. Então, voltamos àquele mesmo ponto. Não adianta uma empresa norte-americana que não seja ESG querer contratar com uma empresa europeia que as normas europeias elas são extremamente rígidas. E aí é uma norma da União Europeia. Então, não é uma norma de um país específico, da França ou da Espanha. Então, é uma norma europeia. Então, não adianta. A gente precisa entender esses pontos. Com relação aos Estados Unidos, a gente vem observando alguma tendência, não é de agora, no governo atual, já no governo anterior, de resistências com relação à aplicação dos critérios ESG. E por que isso? Exatamente pela rigidez. Então, havia um movimento em determinados estados norte-americanos que, olha só, isso está prejudicando demais o meu negócio. Não dá para eu fazer isso agora, né? Então, a gente precisa entender, mas precisamos entender também que se essas empresas querem contratar com empresas de fora, é preciso que a gente entenda também a necessidade de que, como é que estão as normas, as chinesas, da mesma forma. Tá? Então, não adianta, uma empresa chinesa que quer entrar na Europa vai ter que se adequar. Então, isso, ao nosso observar, ao nosso sentir, isso é um caminho sem volta. Então, e volto a dizer, isso é um problema que é muito mais cultural do que efetivamente prático. É preciso que se entenda muda a cultura, que né?
Não adianta. Eu costumo também falar que ESG também é gestão de risco, né? O risco reputacional é uma percepção de valor muito grande hoje, porque a imagem, a construção da imagem e a divulgação das informações, o acesso à informação está muito rápido, está muito difundido. Então, é percepção de valor, é gestão de risco. A partir do momento, a empresa, isso aqui não é para mim agora. Mas a gente viu no Brasil, por exemplo, um caso de uma vinícola que sofreu um escândalo por trabalho escravo. E aí, a partir do momento que ela não priorizou o social, o aspecto, o pilar social do ESG, e ela foi exposta, e aquilo ali pode derrubar um negócio, porque é percepção de valor, e então a gente também pode chamar ESG de gestão de risco, né? Exatamente. Esse é um toque especial. Você está falando exatamente da cadeia de suprimento. O que aconteceu, a gente não precisa falar que vinícola mas o que aconteceu foi exatamente isso. A terceirização. E o problema foi exatamente na cadeia de suprimento. E foi isso... E a percepção vai lá para a empresa. Não, Não é o terceiro. Isso está para além de terceiros. O cliente não olha qual foi a empresa terceira que fez errado. A né? mancha é na empresa. A mancha é na empresa. Mas aqui no Espírito Santo, você tem visto casos de empresas que estão mudando totalmente o foco? Quando acontece um problema, você te procura... Você percebe assim, quando vão procurar o seu escritório, vou te falar, quando procura gente lá no meu, é quando o problema já aconteceu. Dificilmente na engenharia é quando o problema acontece. Né? A prevenção é difícil. Lá no de vocês percebem que a procura é quando o problema acontece ou quando eles já estão querendo prever, estão querendo crescer com calma, ou é os dois casos? Felipe, o problema... a gente entende que é cultural, não tem jeito. Eles vão procurar a gente depois do problema. A tendência é essa. Então, você minimizar problemas pode custar caro, digamos assim, na ideia de um empresário. Mas é exatamente o inverso. É muito mais caro o prejuízo, né? Então fica muito mais caro. E outra coisa... Já existem dados já oficiais de que hoje custa muito mais caro você não ser ESG. Você não ter critérios ESG. Então, essa é uma tendência. E mais do que isso, existem dados também de critérios ESG que melhora a transparência da sua empresa, facilita os grandes fomentos que você precisa, que são necessários para o seu negócio, reforça a confiança de investidores, ou seja, são tantos aspectos já mapeados e já confirmados que você não ser ESG hoje é muito mais prejudicial. Qual que é a maior dificuldade hoje da implantação dos critérios ESG? Vai nas 3 letrinhas aí. É no social, é no governança, no meio ambiente? O que você enxerga? Vamos lá. No social, deixa eu dar um exemplo de uma empresa que nós fomos visitar aqui no estado, uma empresa capixaba, do ramo de rochas ornamentais. Nós fomos para uma visita, pediu para que nós fôssemos lá para a gente conversar um pouco. E a temática era inteligência artificial, eu acho que foi isso, salvo engano. Mas algo voltado ao direito digital, e a gente começou a conversar. E na conversa, que duraria uns 15 minutos, nós ficamos lá quase 2 horas. E nessa conversa, o primeiro ponto que foi colocado para nós, advogados, e eu volto um pouquinho para nós, assim, olha, o juridiquês, ele é muito chato. Então, reparem que, primeiro, nós, advogados, por exemplo, nós precisamos entender a dor do empresário. Mas para que entendamos a dor do empresário, nós precisamos entender que o nosso negócio também é corporativo. Primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, para nós aplicarmos cada letrinha e o que custa caro nela, é se entender
culturalmente o que faz sentido naquelas 3 letrinhas. Né? Para Então, aquela empresa. Para aquela empresa, tá? Para aquele ramo de atuação. Né? Então, essa empresa que nós fomos visitar, o CFO, ele mapeou a empresa para a gente. E eles são ESG, mas na veia. Trabalho social que eles têm, fundamental. É do interior. Eles contratam pessoas, os funcionários são da região. Os trabalhos sociais estão na região. A governança dele, e é uma empresa que exporta e importa. Ou seja, nós estamos falando aí de situações nas quais o empresário, a dor do empresário, culturalmente, ela foi fluindo para os aspectos fundamentais que ele entendeu que eram necessários para que realmente ele implementasse aquilo. Então, se a gente pegar o que é mais complicado? A área social depende do negócio. A governança depende também de quem está à frente. É o meio ambiente? Depende também do ramo do negócio. Nesse caso, por exemplo, os aspectos ambientais para eles eram gigantescos e eles ultrapassaram isso. Porque o risco do negócio dele parar é no ambiental. Vendo, o papo tá muito bacana, né? Mas a gente vai chegando ao final, né? Eu acho que a gente está caminhando para o fim e queria fazer uma última pergunta, que é: se você tivesse que dar um conselho a um CEO sobre a ESG na cadeia de suprimentos, qual seria? Vamos lá. Eu teria vários pontos para a gente colocar como ideia. Mas o empresário entender que ESG é investimento. ESG não é custo. Então, entenda o empresário que cultura ESG é colocar em prática aquilo que você quer não só para a sua empresa, mas para dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sociedade que você vive. Porque não adianta. E, para além disso, a gente tem que entender que as normas estão cada vez mais rígidas. E aí, o empresário precisa entender que vai ter que cumprir. E hoje, não se fala de ESG apenas no âmbito corporativo, do poder público também. Portanto, se o poder público está entendendo e normatizando, é porque vai chegar ao âmbito corporativo. E aí é necessário que ele entenda também que ESG, volta a dizer, é investimento, não é custo. E só para a gente finalizar, eu sempre digo que mudar rotina é muito fácil. Mudar o ambiente de trabalho é muito fácil. Você estabelece regras e essas regras, a partir dali, você vai ter que cumprir. O maior problema da sociedade não é você cumprir regra, é você mudar a cultura. Então, e eu falo uma coisa sobre mudança, né? A gente muda pela dor, pelo amor ou pelo bolso, né? E o ESG, você tem essa escolha. Eu prefiro mudar pelo amor do que pela dor depois, ou principalmente pelo bolso, né? Que fala. Pessoal, a gente tá muito feliz aqui de estar com você, Nerlito. Eu acho que foi um papo muito bacana, tem vários insights aí, uma aula, né, Rovena? Eu queria agradecer todo o IBEF aqui. Você que não está inscrito no canal do IBEF, se inscreve aqui. Siga o Nerlito nas redes sociais dele, aí vai estar descrito aqui embaixo. Nerlito, meu muito obrigado. Obrigado, Rovena. Eu acho que foi muito bacana mesmo. Eu que agradeço também, mais uma vez, Nerlito, pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. E foi fantástico. Espero que a gente possa continuar esse papo. Rovena e Felipe, muito obrigado. Realmente uma alegria muito grande poder participar desse momento aqui com vocês. A gente sabe que
Esse podcast ele é muito legal, tem temáticas variadas de todos os tipos, gostos, mas o mais importante é entender que são nesses momentos que a gente absorve conteúdo, a gente bate papo, a gente começa a entender também toda a movimentação que está acontecendo aí dentro da sociedade. Obrigado aí, muito obrigado mesmo, de coração. Tamo junto, até a próxima, pessoal. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, Apes, Banestes, Cezan, Fucap Business School, Med Senior, Cicobi e Vale. Categoria Master, Futura. Categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Group Expertise. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação e Cato. Mídias parceiras, Rede Tribuna, Rede Gazeta, Rede Vitória, Rede TV ES e Grupo Sim.